Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E o tema de inteligência artificial está muito em alta, né? Só se fala disso, a IA pra cá, IA pra lá, IA que transforma em imagem, IA que faz meme, enfim, todo lugar tem inteligência artificial agora, né? Então eu pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui, na qual eu vou falar sobre filmes de inteligência artificial, filmes que falam sobre essa temática, né? Vai ser meio que o nosso tema central aqui, mas eu não vou focar em nenhum gênero específico, tá? A gente vai ter esse assunto antagônico aí, que é da inteligência artificial, mas fluindo para vários gêneros, né? Vou falar sobre suspense, sobre terror, obviamente sobre bastante ficção científica, né? Que acho que a maioria vai ter também, terror, romance, enfim, vários gêneros aqui que tem essa temática de inteligência artificial. Porém, é muito mais simples do que utilizar o ChatGPT e várias outras IA, é você se inscrever nesse canal, dar like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. E antes de começar o conteúdo efetivamente aqui, eu tenho um recado para você que tá pensando em dar um upgrade na sua carreira, dar uma atualizada nos seus conhecimentos, de repente até ingressar numa nova área que é muito promissora, que não é nem mais a área do futuro, já é a área do presente, né? Só se fala de IA. Eu vou colocar aqui no link fixado alguns cursos de IA que são muito bons, tá? Eu participo de uma comunidade de inteligência artificial, de amigos que atuam bem forte nisso, me recomendaram alguns dos cursos, já me inscrevi neles, não terminei todos efetivamente, mas estou cursando e realmente são muito interessantes. Tem um link com desconto aqui pra você conferir que são bem legais, cursos bem bacanas em várias temáticas de inteligência artificial. Mas vamos lá, você deve ver minha tela aqui com os filmes que eu vou comentar, né? E eu separei dois blocos aqui, porque tem alguns filmes que todo mundo falava desses filmes e eu não assisti ainda. E não deu tempo de assistir pra esse vídeo, então comente se você acha que são bem legais, tá? Que é o Bloqueio Criativo. Na verdade, esse filme não fala que é tão bom, não. Na verdade, falam que é ruim. Eu ia assistir pra ter mais filmes na categoria ruim aqui, mas acabei não assistindo. Tem o Ghost in the Shell, esse sim eu deveria ter assistido, acabei não dando tempo, que é baseado, inclusive, numa animação de muito sucesso dos anos 90. Teve essa versão com a Scarlett Johansson. Falam que é legal, também não assisti ainda. Teve o Transcendence, que sendo bem honesto, eu assisti sim, mas eu não lembro nada mesmo, então eu acho que eu preferi não comentar. Diga aí se você acha que é um bom filme. E tem o Tar é Tal, acho que é Tal, que me comentaram também, já dividiu opiniões, tá? Tem gente que fala que é legal, tem gente que fala que é bem ruim, mas eu acabei não assistindo também esses quatro, eu só menções honrosas aqui. Ah, e antes que você reclame, deixa eu explicar aqui, né? Você deve estar olhando minha tela e falou, meu, o cara vai falar de filmes de IA e não tá falando da Skynet, como assim? Que absurdo. Cadê o meu 2001 Odisseia no Espaço? Veja lá, galera, como eu já falando de IA, de um tema mais atual, eu preferi focar em filmes do século 21, tá? Então só vai ter filmes que são de 2001 pra frente, tá? Depois eu posso fazer uma segunda lista com filmes mais antigos, mas é legal trazer esses filmes mais atuais, que eles trazem uma visão um pouco mais realista, talvez, apesar que tem filmes antigos que acertaram bastante nas estimativas, mas aqui a gente pensa em coisas que talvez sejam um pouco mais reais, um pouco mais Black Mirror, digamos assim. Então são filmes do século 21. E as categorias que eu tenho é o melhor, que eu vou colocar apenas um deles, né? Inclusive eu comecei o vídeo sem saber qual que vai ser o meu melhor, aqui tô bastante em dúvida. Tem o Excelente, que são filmes que eu acho realmente muito bons, poderia estar no melhor também, mas acaba por um gosto pessoal, acaba não colocando. Tem o Bom, que são filmes que eu acho legais, tal. Por esse é um filme legal aqui, bom, legal. E tem o Regular, né? Eu fui bonzinho, não coloquei a categoria ruim. Acho que tem alguns filmes que são meio ruins aqui, mas fica no regular que você dá essa colher de chá pra esses filmes hoje aqui. E pra começar essa lista, não podia ser outra, eu vou começar com AI, Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, né, um dos primeiros filmes ali dele do século 21, talvez até o primeiro, né, não sei exatamente. Acho que tem outro, né, o Minority Report, acho que também é dele, não é? Mas acho que é um pouquinho depois. E é um filme que dividiu opiniões, né, muita gente gosta, até porque ele passava bastante exaustivamente na tela quente, né, acho que era tela quente? Acho que era, da Globo. Cara, eu demorei pra assistir esse filme, tá? Não me interessava na época, fui assistir mais depois de adulto, e é um filme extremamente triste, né? Ele é um pouco mais contemplativo, assim, inclusive, talvez ele foge um pouco da assinatura, assim, do Spielberg. Tem bastante coisa do Spielberg, mas é um filme um pouco diferente, um filme mais cabeçudão, assim, diferente, mais reflexivo. Tem uma reflexão interessante, mas eu acho um filme um pouco cansativo, tá? Sendo bem sincero, desculpe aí os fãs. Eu acho que é um filme que tem uma ideia legal, mas tem alguns momentos que até fica meio piegas, né? Com aquela relação do menino extremamente triste. Não sei, eu acho que a temática é boa, mas eu não acho excelente. Eu acho um bom filme, vou colocar no bom aqui, mas eu acho que tem vários outros filmes que trouxeram temáticas parecidas ali, que fizeram um pouco melhor, tá? Que são menos cansativos de assistir. Por exemplo, até aquele... eu acho que é meio pau, por exemplo, O Homem Bicentenário, que é de 99, acabou não colocando aqui. Eu gosto até mais do que o AI, eu acho. É que aquele filme tem 3 horas também, né? Haja saco. É que a versão da Globo era legal porque eles cortavam e ficava 2 horas, né? Tinha um pouco disso também. Mas enfim, eu acho o filme bom, mas eu não curto tanto, assim, não sou tão felizão, embora seja um filme muito importante e bem interessante dessa temática, mas eu acho que tem outros melhores. Na sequência, Eu, Robô, outro filme aí da primeira metade do século aí, com Will Smith,
traz essa história mais de ficção, com ação ali. Eu vou dizer que eu não lembro todos os pormenores desse filme, mas eu lembro que foi uma experiência legal de ter assistido. Acho que era um bom filme ali. Eu não sei se ele envelheceu bem, tá? Pode ser aqueles filmes que, de repente, assistindo hoje fica um pouco estranho, né? Tem vários filmes que, principalmente dessa temática mais de ação, que ficou um pouco estranho, até visualmente falando. Inclusive, cabe um disclaimer, voltando aqui. O AI, se eu tenho uma coisa boa pra falar, é a parte estética, tá? Esse filme é muito bonito mesmo hoje, os efeitos são bem legais, tá? Deve ter uma coisa ou outra que talvez fique um pouquinho mais assim, mas em geral, é um filme esteticamente muito bonito também, os efeitos são muito bons. Não lembro exatamente do Eu, Robô, se eu posso falar a mesma coisa, mas eu lembro que a experiência foi boa assistindo, tá? Comente se você tem mais detalhes, se você gosta ou não do filme. Eu lembro que na época eu achei um filme legal, o Will Smith tava meio que no... Eu vou dizer do auge dele, mas assim, ele teve vários auges, né? Acho que foi até depois o auge, mas aqui tá bem de popularidade, né? Nos anos 2000 ali, né? Depois ele foi pra alguns filmes mais dramáticos, filmes mais de Oscar, né? Mas na época ele tava com bastante blockbuster, inclusive até o Eu Sou a Lenda também, acho que é mais ou menos a mesma época, tá bem alta. Na sequência eu vou colocar no bom aqui, categoria acho que é bom, eu não coloco no excelente, porque eu acho que... sei lá, talvez tenha outros filmes que eu acho que são mais excelentes do que esse, mas era um bom filme, pelo menos na minha memória. Na sequência vamos de Her, Ela. E aqui pra mim é um difícil, porque é um dos primeiros que eu coloco aqui na disputa como melhor. Eu acho esse filme muito legal. Ele é um filme bem interessante, bem diferente. A gente vê o personagem aqui do Joaquin Phoenix, que é um cara meio solitário, né? Bem solitário na verdade, sozinho. Isso que ele adquire, né? Não lembro se ele compra exatamente uma inteligência artificial que é meio que uma companhia dele. E ele começa a ter um relacionamento romântico com ela, né? Que inclusive é a voz da Scarlett Johansson. Ela gosta de fazer robô, né? Inclusive, né? Mas ela nem aparece aqui, é só a voz dela. Inclusive ela até foi cotada, se eu não me engano, pra... não sei se foi cotada ou comentaram sobre a questão do Oscar, porque realmente mesmo com a voz ela consegue passar muito realmente os sentimentos, ela passa uma atuação legal com a voz. A relação deles é interessante, que vai se desenvolvendo ali, né? Em dado momento ele vai ficando cada vez mais íntimo dela, né? Vai ficando uma coisa, vai se sentindo mais importante, ele vai tendo mais autoconfiança, só que as coisas vão virando a ponto que ele acaba meio que sendo só mais uma pessoa. Ali tem um momento desse filme que eu acho bem legal, que mostra que ele... Com quantas pessoas você tá falando? Ele pergunta. Ela fala, com, sei lá, 14 mil, não sei quanto. Tipo assim, ele fica se sentindo um merda de novo, né? Ele foi do céu pro inferno. Eu acho bem legal esse filme, tá? Vou deixar ele excelente aqui, pra gente disputar no final. Talvez tenha outros que eu disputo aqui como sendo melhor. Pra mim é um dos que tá no melhor, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ele excelente pra gente brigar mais no final do vídeo. Na sequência a gente tem um filme da Netflix que é Amor Artificial. Tá, eu não sei, eu só fui assistir esse filme por causa desse vídeo, sendo bem sincero assim. Não é um filme tão bom assim, embora tenha uma ideia até que poderia ter sido mais legal. É meio que um futuro meio distópico, meio futurista, assim, distópico não, futurista, que meio que os prédios falam com as pessoas, eles são uma IAs dentro dos prédios, né? A gente já vê um casal ali, que não é bem um casal na verdade, são duas pessoas, né? Uma moça que trabalha no prédio e um cara que arruma esses robôs. Eles se odeiam na vida real, digamos assim, e ela meio que não consegue encontrar um cara legal pra ela, o único cara que supostamente ela gosta é o robô do prédio, a única pessoa que realmente é agradável. E acontece um acidente ali, que meio que a consciência do prédio, né, que ela gosta, vai pro cara que ela odeia, e fica um negócio meio a Bela e a Fera. Ele tem que reconquistar, né, meio que provar que ele é um cara legal, só que ele tá com aquela skin do cara que ela odeia, só que ele, por dentro, ele é o prédio que ela gosta. Ficou confuso, mas... Aí é uma história meio viajante, tá? Meio romantizinha. Só que ela é muito mais puxada pro humor, até meio exagerado. Eu acho meio um tom meio estranho, tá? Meio estranhão assim. Acho que poderia ser legal se de repente ele fosse mais engraçado, mas eu acho meio besta. Vou colocar um regular aqui pra não dizer ruim, mas acho que é regular, pode se divertir um pouquinho se você não levar muito a sério, mas não é um bom filme. Na sequência vamos de Chappie. Filme que eu achei bem interessante, tá? Ele me pegou de surpresa, eu não esperava que ele era essa temática, porque eu vi essa capa e esse nome eu achava que era uma coisa mais infantil. Mas é um filme até de 16 anos, se eu não me engano, na classificação, porque ele tem algumas cenas de violência ali. Mas é um cenário interessante, é um filme visualmente bem feito, né? O Chappie, o robô, ele é muito bem feito, realmente você compra aquela ideia de que realmente é um robô ali, os efeitos visuais estão muito bons aqui. E aqui a gente tem um universo que tem, se eu não me engano, na África do Sul, que tem um exército ali feito de robôs, e um deles meio que acaba sendo... testado uma tecnologia que ele ganha personalidade, né? Só que ele acaba sendo meio que um bebê ali, ele acaba caindo na mão de um grupo de bandidos que não são tão bandidos, meio anti-heróis assim. Eles têm que meio que ensinar ele. O intuito deles é meio que ele ajude ele num assalto, mas eles acabam gostando dele. É uma relação interessante, tá? Para isso tem outras tramas rolando ali. Eu vou colocar no bom aqui, tá? Eu não sei se na frente dos outros ou não, porque, assim, talvez eu acho que gostei até mais da experiência de vê-lo do que ver inteligência artificial, mas acho que é um filme que meio que dane-se, né? Não sei se ele tem tanta relevância aqui. Acho que tá bom aqui. O Eu, Robô não lembro exatamente pra dizer se eu coloco na frente não, mas eu vou deixar aqui junto com eles. Acho que é um bom filme, tá? Tem pontos positivos. A ideia é até que interessante. Não é nada demais, mas é um bom filme. Na sequência, vamos de WALL-E, uma das minhas animações favoritas da Pixar, inclusive. Já dá um pequeno spoiler que pra mim tá no excelente aqui. Vai ser outro filme que vai disputar com o Her, né, com ela,
Pra mim é um dos melhores, sim. Acho que é umas ideias mais interessantes da Pixar naquela época, que acho que a Pixar era mais genial, né? Não tô cagando baldes pra Pixar, acho que tem coisas boas ainda, mas eles tinham esse cerne, né, de ser uma coisa, realmente criar obras diferenciadas, mais pautada primeiro na criatividade, depois na comercial. Eles tinham essa veia mais artística. Isso não é papinho, né? Você pegar a história da Pixar, tinha muito disso. E acabou mudando, né? Acabou mudando, por mais que tem filmes bons depois também da aquisição da Disney. Mas eu acho que o Wall-E pra mim é um dos mais geniais. É um filme que tem pouquíssimos diálogos, vão ter mais diálogos do meio pro final, digamos assim, mas é uma construção muito interessante e é muito atual pensar nisso, que eu não descarto que de repente o mundo vira um negócio desse. As pessoas cada vez mais viciadas nas telas, totalmente, sei lá, sedentárias, poder cognitivo reduzido, né? Inclusive tem reportagens que falam sobre isso, né? Que as gerações estão ficando mais reduzidas de poder cognitivo, até por causa dessas automações. Cara, é muito atual, eu acho muito interessante. Na sequência vamos de Megan, aqui eu coloquei o primeiro, tá? Eu sei que tem o Megan 2.0, mas depois eu faço um vídeo mais falando sobre ele. Que é um filme do Chuck atualizado, a Chuca, que eu digo assim. Pô, eu acho um filme divertido, tá? Assim, eu decepcionei um pouco com o Megan, porque eu tinha uma esperança de ser um filme mais puxado por terror. Eu achei ele um filme muito chapa branca, né? Ele é mais comédia, digamos assim, mas talvez seja uma questão de expectativa. Se eu tivesse visto com essa ótica mais de não levar tanto a sério, talvez minha experiência seria um pouco melhor. Mas não é um filme ruim, tá? Acho que é um filme divertidinho até, né? Não vou dizer a mesma coisa do segundo. Mas o primeiro até que é legal. Talvez o que me prejudicou foi essa expectativa de achar que ele seria mais puxado pra um Chuck, assim, por motivos óbvios, né? Mas ele é engraçado esse filme, né? Tem uma parte que eu tem piadas que eu não reparei. Depois que eu vou assistir de novo com uma ótica mais leve, eu falei, pô, isso é engraçado, né? Que o policial vai contar sobre um caso de um menino que, acho que ele sofreu um acidente lá. E ele meio que dá risada, assim, porque tem um humor meio sombrio nessa parada. Eu acho que é um bom filme, tá? Tá flertando com o regular, tá? Mas eu acho que ainda cabe no bom aqui. Beleza. Mas dizer que ele é mesmo nível de AI, inteligência artificial, parece meio too much, né? Sei lá. Eu vou colocar no regular, vai. Mas ele é bem melhor do que esse amor artificial. Vou colocar no regular aqui, mas sei lá. Acho que é isso. Na sequência vamos de Ex Machina. Acho que é assim que fala, né? Ex Machina. Esse foi um dos últimos que eu assisti, tá? Foi recentemente. Pô, eu achei um filmaço, hein? Ele é um filme diferente, cara, assim. Ele tem uma... Se você contar, de repente, a premissa pode não parecer tão original, né? Um programador, ele ganha meio que um sorteio, ele vai meio que ficar, acho que 7 dias ou 5 dias na casa de um cara que é o super gênio da IA, né? Um cara desenvolvedor todo excêntrico, que ele mora, inclusive, numa casa totalmente reclusa. E lá ele descobre que o cara tá com um plano de fazer uma IA totalmente, um robô totalmente humanizado, né? Inclusive, ele tem que fazer um teste pra ver se o robô é humano ou não. Tem uns dilemas bem interessantes nesse filme, tá? E o final dele é bem interessante, bem impactante, me pegou um pouco, assim. Eu vou colocar no excelente aqui também. Eu acho que talvez eu goste um pouco menos dele do que os outros dois, mas eu gosto dele bem mais do que os que estão na categoria bom. Acho que não, pra mim não vai brigar pelo melhor, mas eu acho que é um excelente filme. Na sequência eu falei dele, né, vamos de Brinquedo Assassino, agora realmente o Brinquedo Assassino 2019, o remake, que eu acho esse filme meio injustiçado, tá? Eu não acho esse filme tão ruim assim como o pessoal prega. É que quando a gente fala de franquia, Brinquedo Assassino, a gente vai pensar no Chuck, né? Parece meio cilada, filme do Brinquedo Assassino sem o Chuck. Mas se ele não tivesse talvez esse nome, se ele fosse o Megan, por exemplo, talvez, tirando os absurdos, seria divertido, tá? Eu acho que ele é um filme... Ele é menos viralizante do que o Megan, né? Que o Megan tem um ponto comercial muito legal, das dancinhas e tal, assim. Mas a ideia eu não acho tão diferente assim. Pra mim não é um filme tão inferior ao Megan, assim, tá? A ideia é até legal se ele fosse... Parece um episódio meio dark de Black Mirror, esse filme aqui. Embora tenha alguns absurdos desse filme que incomodam um pouco, né? A tecnologia ali meio que ela conecta tudo, né? Conecta o carro, o ventilador, né? Parece que toda produção da mesma marca e tá na mesma rede. Parece meio irreal, mas considerando um pouco isso, pode ser legal. Então, vou colocar aqui no regular, abaixo do Megan, acho que é um pouco abaixo ainda, mas os dois são melhores do que o Amor Artificial. Na sequência vamos do Meg mais safadinho, né? Inclusive é com a Megan, só que é a Fox. Esse filme chama Alice, eu nunca lembro o nome desse filme em português, né? Subserviente, Alice... Sei lá, é dessa moça, sabe que filme que eu tô falando que esse filme aqui? É que eu vi ele com o nome, a legenda inglês era Alice Subserviente, mas parece que é outro o nome, enfim, esse filme. Que é exatamente isso, né, um filme da Megan, né, só que ela é uma Megan adulta, que já começa com uma premissa absurda, né, você contratar uma, assim, não querendo ser safadinho demais, mas você contrata uma pessoa que é a imagem e semelhança da Megan Fox, que faz o que você quiser, a hora que você quiser. A chance disso dar certo não é muito grande, tá, é meio complicado. Mas é um filme ruim, tá? Assim, ele tem alguns momentinhos interessantes, mais por causa da sensualidade, se você gosta dessa parte mais picante. Mas é um filme cheio de furos, né? Não faz muito sentido, a premissa não é tão legal. E é totalmente clichê, não tem nada de tão diferente aqui. Pra mim, fica no regular. Uma coisa diferente é que a Megan Fox, que é extremamente bonita, mas parece um filme meio comunzão de robô. Na sequência, um filme desse ano, eu acho que é desse ano, né? É que acho que ele foi lançado no final do ano passado, mas saiu esse ano.
sei, que é a acompanhante perfeita, tá? Essa capa é bem legal, inclusive, é meio macabra, né? Ela com o olho branco, assim, mas tem uma explicação no filme que inclusive, até menos macabra do que a cena aparece. Pô, eu achei esse filme legal, tá? Ele é interessante, ele meio que subverte um pouco a lógica, ele talvez lembre um pouco o Alice subserviente, mas diferente. Na verdade, aqui a vítima é outra. O inimigo agora é outro, mais ou menos assim, né? A gente também tem o Yugi do The Boys aqui como protagonista, né? A gente não sei quem é o protagonista, ele ou ela, mas enfim. É um filme que eu achei legal, tá? Eu achei até que bom, mano. Eu gostei mais dele do que a Megan, tá? Talvez por questão de expectativa. E eu acho que ele tem algumas decisões, alguns questionamentos que eu acho mais interessantes, tá? Do que os próprios outros. Acho que a Megan acaba caindo num lado mais clichê. Que também é clichê, tá ligado? Mas eu acho que tem alguns pontinhos mais originais. Eu gostei desse filme. Eu vou colocar no bom aqui, mas acho que talvez atrás de todo mundo. Aqui na história também a gente vai ver um robô. Não quero falar muito pra não estragar a experiência. Que a gente vai descobrir que, na verdade, quem é o dono dela acaba sendo mais desgraçado, acaba sendo pior do que ela. Ela meio que faz o que acontece ali com as circunstâncias e meio ela tenta se defender. É basicamente isso, só que as pessoas acabam se mostrando piores do que ela, mesmo ela não tendo uma consciência assim. Basicamente isso, um grupo de amigos meio bobão assim. Não é um filme que se leva tão a sério, talvez, assim, em alguns momentos sim, mas até os personagens são meio bobos em alguns momentos, mas é uma trama legal, tá? E eu gosto bastante da personagem da robô. Eu acho que ela tem bastante personalidade, mas pode parecer um pouco irônico aqui. Na sequência vamos de Upgrade, né? Acho que esse é também um nome em inglês, não sei se ele tem um nome. Acho que é atualização. É Upgrade atualização. Acho que eu não sei se ficou. É que o brasileiro gosta de fazer isso, né? Colocar um nome e depois colocar um codinome. E acho que é isso. Upgrade. Esse filme é interessante, tá? Ele é. Aqui a gente vê um cara que ele meio que tá. Ele sofre um acidente, se eu não me engano. Ele é meio que reconstituído com peças ali, com uma tecnologia totalmente revolucionária. E assim, de início não parece uma coisa tão original assim, mas o que é legal é que essa tecnologia meio que começa a controlar alguns movimentos dele, algumas ações dele, e meio fica meio sanguinária, querendo se vingar de quem fez aquilo com ele, né? Que foi responsável por ele ter ficado daquele jeito. Cara, só que esse filme é legal porque ele é bem sanguinário, assim, no sentido. Só que ele não é um sanguinário de terror, ele é um sanguinário mais de ação, sabe? Mal comparando, sabe o The Raid lá, o Operação Invasão, que é um filme de ação muito violento. Algumas cenas lembram um pouco isso, que é meio porradaria, só que porradaria violenta. Não é soquinho, é soquinho que vai e arranca dente. É soco na perna que quebra osso, é mais ou menos isso. Eu gostei, eu lembro da experiência, não lembro todos os pormenores, mas eu achei bem legal esse filme, tá? Meio diferente, é meio porra louca assim, meio exagerado, mas eu achei legal a experiência. Eu vou colocar um bom aqui, acho que não briga como sendo um dos excelentes, mas é um bom filme também. Na sequência vamos de Minority Report, um dos filmes mais clássicos aí dos anos 2000. Também eu lembro que eu vi no cinema esse filme, que tem uma ideia bem interessante. Aqui, na verdade, as pessoas têm uma tecnologia ali de IA preditiva, que ela meio que consegue ver um crime antes dele acontecer. Então tem uma polícia responsável pra prender as pessoas antes que elas cometam os crimes, né? E é estrelado inclusive pelo Tom Cruise. Cara, é um filme bem legal mesmo, eu gosto muito da premissa, embora eu lembre, assim, na minha cabeça, faz tempo que eu não assisto, que eu acho que ele começa num ritmo melhor, depois ele se enrosca um pouquinho, mas ainda é um filme legal, tá? Eu acho que a ideia talvez seja um pouco mais interessante que a execução, não sei, talvez isso, mas acho que é um bom filme, até excelente, né? Porque a ideia é muito boa. E aí, gente, o que vocês acham? O Minority Report é excelente. Na minha mente era bem bom, acho que é acima de todos esses aqui, por exemplo, comparando com até o Inteligência Artificial, que tá mais fresco na cabeça, minha memória era mais positiva, tá? Então, supondo que esse seja o limite do bom, eu vou colocar no excelente aqui, acho que é um bom filme. Mas, novamente, acho que mesma coisa com Ex Machina, eu acho que não briga, pra mim, entre os melhores, pra mim tá disputa só nos dois ali, mas é um excelente filme também. E pra fechar a lista, vamos num filme que chama O Homem Ideal. Esse é o tipo caso de filme que eu não dava nada pro filme, eu achei que ia ser meio besta, assim, e ele é leve, tá? Um filme leve, mas ele tem reflexões e pensamentos bem interessantes, tá? Eu gostei muito da protagonista. Aqui na história a gente vê uma moça que ela meio que trabalha como testadora de robôs ali numa empresa, né? Ela é solteira e tal, espera de uma pessoa solteira pra fazer isso. E ela meio que tem que se envolver ali com o robô pra tentar ver se ele realmente é apaixonável, se é possível se apaixonar por ele, se a pessoa pode gostar dele. Só que ela acaba realmente gostando dele, o cara acaba se tornando bem humano. E a história é bem interessante porque ela provoca algumas reflexões do tipo, tá, mas isso é uma coisa irreal, foi uma pessoa criada pra mim, pra me deixar feliz. Isso é meio falso, qual vai ser o futuro da humanidade se todo mundo ficar assim? Só que de certa forma, pelo menos ela tá feliz, pelo menos é uma pessoa entre aspas, que completa ela, que deixa ela uma pessoa melhor, deixa uma pessoa melhor pro mundo. E aí, o que é o certo ou errado? É difícil saber. Eu acho que ele tem uma reflexão muito mais interessante do que parecia. Eu achei esse filme excelente, tá? Inclusive tá disponível, acho que na Netflix. Novamente, não briga entre os melhores, mas eu achei um excelente filme. E agora a grande disputa em mistério pra você, qual que é o melhor filme de IA do século XXI? No meu caso, entre Wall-E e Her, né? O Ela. E pra mim é bem difícil, tá? Porque eu acho meio complicado comparar mídias distintas, né? Por mais que eu acho que a animação não é necessariamente um gênero, né? Porque esse filme é um filme mais de ficção, com pitadas de drama, até um pouquinho de humor ali.
mas é difícil, é um filme bem diferente, a mídia é diferente do que é apresentada. Cara, em relação à questão de qualidade, vai no seu universo, eu tô pendendo a colocar o Wall-E, tá? Eu sei que pode parecer um pouco cult, né? Vai colocar animação e tal, assim, algumas pessoas não gostam, mas a proposta dele, que nem eu comentei, é muito diferente e muito atual. Eu acho que é até estranho um filme conseguir ser tão atual, e eu acho legal da Pixar que ela conseguia conversar com todos os públicos, mas não de forma de ficar genérica, tá? Ela consegue se aprofundar, porque, por exemplo, uma criança, minha filha assistiu isso, ela gostou do filme, viu as camadas mais simples, né? Do bonequinho e tal, legal, assim, mas a gente vendo como adulto é uma coisa até meio... vai muito fundo na alma de pensar que vai ser o futuro da humanidade esse negócio. Realmente é meio preocupante. Eu acho que é complicado você conversar com públicos tão distintos e conseguir realmente não ser genérico nessas abordagens. Então pra mim eu acho que eu vou de Wall-E, embora reconheça que ela seja um ótimo filme, também um excelente filme. Mas é isso, pessoal, essa foi minha tier list aqui a respeito de filmes de inteligência artificial. Comente o que você achou, quais são seus filmes favoritos sobre o tema, inclusive recomende outros filmes caso eu não tenha colocado aqui, filmes que você acha que vale a pena serem assistidos. Pedinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, e assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Até porque uma inteligência artificial não ia conseguir fazer isso por você. Aproveite também, me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau!